Se você estuda inglês e não consegue usar o verbo to be no dia a dia, esse vídeo é para você. E é também para você que nunca estudou, mas quer falar inglês. Então, se você quer evoluir o nível do seu inglês, vem comigo! Hi guys, eu sou a Teacher Bia aqui da DB School, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui eu te ensino a falar inglês e alcançar a fluência e a proficiência na língua inglesa. E hoje eu vou te orientar a usar o verbo to be no presente. Eu fiz um guia completo com toda a estrutura, com frases na afirmativa, negativa, interrogativa, tudo para você entender como usar o tão famoso verbo to be no seu dia a dia de uma forma assim prática, simples e natural. E além disso, no final desse vídeo eu vou deixar uma atividade para você praticar tudo aquilo que você vai aprender hoje. A primeira coisa que você precisa fazer para entender como usar o verbo to be é colocar uma pedra em tudo que você já ouviu falar dele. Esquece, ficou no seu passado, esquece, a partir de hoje é uma nova etapa da nossa vida, a etapa onde a gente vai entender como as coisas realmente funcionam por aqui. Primeiro a gente tem que entender o que é o verbo to be, o que isso significa. O verbo to be significa ser ou estar. E a gente vai entender se eu tô falando ser ou estar na frase dependendo do contexto, dependendo da situação. Então, tudo depende do contexto, tá bom? Só que o que acontece? Da mesma forma que no português eu não falo eu ser a teacher Bia, eu preciso conjugar o meu verbo ser. E em inglês também. Então, eu não vou falar I be teacher Bia. Eu preciso de um verbo, uma forma de um verbo ali to be para mim e para todas as pessoas. Só que, antes da gente entender quais são essas formas do verbo to be, a gente precisa entender quem são os sujeitos que compõem o verbo to be. E aí já é o primeiro bloqueio que a gente quebra. A gente não precisa decorar, a gente não precisa ficar decorando uma tabela. A gente precisa entender quem são. Porque essas pessoas nós vamos usar em todos os tempos verbais, em qualquer frase que a gente for montar no inglês. Então esquece que eu tenho que decorar I am, you are, he, she is. Esquece isso. Você precisa entender quem é quem. No inglês nós temos essas pessoas aqui. I, you, he, she, it, they, we e you. Olha que legal. I sou eu. E you vai ser você ou vocês. Então aqui já não tem diferença. Vai ser tanto para o singular quanto para o plural. Agora nós temos ele, he, ela, she, isso, aquilo, esse, essa, enfim, it. E eles e elas, they, não tem diferença de gênero, é they para todo mundo. E o we para nós. Ou seja, aqui o it, que é o que mais causa confusão, eu posso usar como ele e ela? Claro que sim, porque o nosso português nos dá a liberdade de traduzir o it para ele e ela. Só que o it, ele é um ele e ela para objetos, para situações, para animais ou até mesmo para bebês quando nós não sabemos ainda o sexo do bebê. Então imagina assim, ai, me empresta sua caneta, onde ela está? Where is it? Eu não posso usar o where is she, porque o she é ela para mulher. Entendido então quem são todas essas pessoas, nós vamos entrar nas formas do verbo to be no presente. A segunda coisa que a gente precisa saber é que no presente o verbo to be vai assumir três formas. A primeira am, a segunda is e a terceira are. E agora nós vamos entender quais são os sujeitos, ou seja, quais são as pessoas que vão usar essas formas, ok? Então vamos começar comigo. Eu sou exclusivo, eu sou único. Então eu preciso de um verbo só para mim. Ninguém mais vai ter um verbo igual ao meu. Então am vai ser meu, é exclusivo meu. Ok? Então eu sempre vou traduzir o am para sou ou estou. Então, eu já estou feliz, I am happy today. Ou então eu sou lindo, I am beautiful. O is nós vamos entender como o singular do verbo to be, ou seja, é ou está. Quem são as pessoas que nós vemos naquela tabela que são uma só? Ele, ela ou isso, aquilo. Então, he, she, it, certo? Então, sempre com as pessoas do singular, eu vou usar o is, porque o is é o é ou está. Então, ela é minha irmã. She is my sister. Ele está triste. He is sad today. Está chovendo. It is raining. Entendido quem é o is, vamos para o are.
O are é o contrário, é o plural, ou seja, todas as pessoas que são mais que uma. Então, you are, they are, we are. Vocês são, eles ou elas são e nós somos. Porque sempre vamos traduzir o are para são ou estão. Ah, mas por que o you, que é no singular, eu não uso com is? Para não fazer confusão na nossa mente. Então, o you sempre vai ser are. Mesmo que eu estiver falando de só uma pessoa, você. Sempre vai ser you are. Entendido isso, nós seguimos para a formação de frases com as estruturas do verbo to be. Na afirmativa, é muito simples, gente. Eu vou colocar simplesmente a pessoa que eu quero falar, o verbo to be correspondente àquela pessoa e o resto da frase. Então, vamos treinar um pouquinho aqui. I am a teacher. I am a teacher. You are a student. You are a student. He is my father. He is my father. She is my sister. She's my sister. They are happy. They are happy. We are friends. We are friends. You are beautiful. You are beautiful. Então não tem segredos aqui. Pessoa, verbo to be no presente, complemento da frase. Na negativa, a única alteração que a gente vai fazer é acrescentar um not depois do verbo to be para todas as pessoas. Então, I am not a teacher. I am not a teacher. You are not a student. He is not my father. She is not my sister. They are not happy. We are not friends. You are not beautiful. Seguimos a mesma estrutura, mas só adicionamos o not aqui depois do verbo to be. E olha que legal que eu posso fazer na negativa. Eu posso fazer as contrações. Só que a contração nunca acontece com am not. Então aqui não existe contração. Sempre vai ser am not, ok? Mas eu posso juntar o is com o not e transformar no isn't. Isn't. E também posso juntar o are com o not e transformar no aren't. Aren't, ok? Então imagina todas essas frases que nós vimos aqui na forma contraída. I am not a teacher. You aren't a student. You aren't a student. He isn't my father. He isn't my father. She isn't my sister. She isn't my sister. They aren't happy. They aren't happy. We aren't friends. We aren't friends. You aren't beautiful. You aren't beautiful. Agora, na interrogativa, nós vamos fazer uma outra alteração na estrutura da frase. Na interrogativa, nós temos outra estrutura de frase. Por quê? Nós vamos pegar o verbo to be e colocar ele primeiro, ou seja, na frente do sujeito, tá bom? Aqui, antes dessa parte, pode ter alguma outra palavra? Claro que sim, pode ter, por exemplo, how are you? Como você está? Que são as nossas question words. Mas a questão aqui é que o verbo to be sempre vai vir antes da pessoa. Fora isso, o complemento da frase aqui. Então, am I a teacher? Are you a student? Is he my father? Is she my sister? Are they happy? Are we friends? Are you beautiful? Se você entendeu isso aqui, você acabou de aprender o verbo to be no presente, porque não tem mais segredos, é só isso, pronto e acabou. Agora é só praticar. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar, porque o seu cérebro precisa ouvir a sua voz falando em outro idioma para se familiarizar com isso e tornar cada vez mais natural a sua fala num novo idioma. Agora, aqui embaixo na nossa descrição, eu vou deixar um exercício para você praticar o verbo to be. Ao completar esse exercício, você pode enviar para mim ou deixar suas respostas aqui no comentário que eu vou corrigi-los para vocês. Se eu te ajudei e te ensinei algo novo, deixa seu like aqui para eu saber que você está praticando inglês comigo e ativa os sininhos das notificações para receber o próximo conteúdo em primeiro lugar. Um beijo, XOXO, Teacher Bia!